caminhos são maiores, maiores e maiores. Rádio Macaé Gospel. 24 horas tocando tudo. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Rádio Macaé Gospel. A gente toca o que você gosta de ouvir. Tira os pés, quero ouvir tua voz. Tens direito a santo nome. E gritarei. Santo, santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra da tua casa eu não tiro os pés, quero ouvir tua voz. As minhas mãos têm direito ao santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Grite, grite, grite. Tu és santo. Santo, santo. Tu és santo. Tu és santo, santo. Quão formosos são os teus caminhos, quão maravilhosa é a tua lei. Não tenho para onde ir, prefiro estar contigo, pois só tu tens palavras que me trazem vida eterna. Nem só de pão eu viverei, mas a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, teu santo nome levantar. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira.
querido, agora sim, boa tarde para todos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor e professor Orsi Oliveira e até às 16 horas vou estar por aqui com mais uma aula online para você, né? Nesse momento eu quero convidar você para poder estar orando. Antes de tudo, para a gente iniciarmos a nossa aula, vamos orar. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é dado para Ti nessa tarde, ó Pai. O único que merece todo louvor. Por isso, nesta hora, eu quero convidar o Senhor Jesus para estar conosco no decorrer desta aula, no início, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta programação. Abençoa aqueles que vão assistir esta programação em todas as plataformas digitais. Que o Senhor abençoa, nos dá uma aula, meu Deus, abençoada, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando, ó Pai. Em nome de Jesus, contamos com a Tua ajuda e com a ajuda do Teu Espírito Santo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, querido, né? São agora 15 horas e 8 minutos. Né? Estamos iniciando agora aqui pela Rádio Macaé Gospel, programa da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, né? Estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo pelo YouTube e eu quero, né, convidar você para participar conosco de mais uma aula. Mas antes de tudo eu quero convidar você para conhecer a nossa rede social. Você pode nos encontrar no Facebook, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Também você pode nos encontrar no YouTube, né, canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. E eu quero convidar você para conhecer, né, a nossa escola, participar de uma de nossas aulas. Nossas aulas acontecem todas as segundas-feiras, 19h30, na Avenida Belimúcio, número 61, no Bosque Azul, em Macaé, Rio de Janeiro. Iniciamos ontem mais uma matéria sobre livros históricos, onde nós vamos estar estudando os livros históricos que vão de Josué até Esther. São 12 livros que compõem, né, os livros históricos. E também hoje, terça-feira, a partir das 19h30, nós vamos iniciar mais uma matéria. Nós vamos começar o Pentateuco, estudando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? Você é convidado, né, para conhecer a nossa escola. Também nós temos um núcleo na cidade de Rio das Ostras, cidade de Rio das Ostras. Todas as sexta-feiras, às 18 horas, nós estamos ali, né, na rua Capitão Fonseca, bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, com o núcleo de teologia também. Nós vamos iniciar nessa próxima sexta-feira mais uma matéria sobre Pentateuco. Então, venha conhecer a nossa escola. Nosso contato é o DDD, é o 22, o telefone é o 997 60 10 94. Também nós temos outro telefone que é o 997 80 27 54. Venha conhecer Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, aonde nós, com muito carinho, né, alegria, ensinamos, né, teologia. E nós temos alunos que estão estudando conosco, que completaram agora 4 meses que estão estudando, já estão, né, pregando, já estão, né, conhecendo, manuseando a palavra de Deus. Então venha também participar conosco. Nós vamos hoje, né, estudar sobre o Espírito Santo. Aí nós fizemos 3 aulas, né, do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo ele batiza? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Ele é Deus, ele atua? Então nós vamos estudar hoje. O tema da nossa aula hoje é a atuação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Quero convidar você para compartilhar. Compartilhe essa live para que outras pessoas sejam beneficiadas através da palavra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas
através dessa aula. Vamos lá então. Nós estou usando aqui a apostila da nossa escola teológica Forjados na Mão de Deus. Nós até encerramos essa matéria, já começamos outra. Teologia Sistemática 2, onde nesse tema são abordados anjos, igreja, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, ceia do Senhor, dízimo, oferta, Espírito Santo, dons espirituais e fruto do Espírito Santo. Nós até terminamos esta apostila e já iniciamos ontem livros históricos. Mas hoje eu quero trazer uma aula muito relevante e importante sobre a atuação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. Ao sermos salvos, o Espírito Santo começa a atuar em nós, transformando-nos em nova criatura. Deus quer uma mudança de nós, uma mudança radical na nossa vida. Nos corrigir o nosso caráter, dar-nos poder para termos vida vitoriosa. Enfrentamos o inimigo nas provações da vida para um novo viver através do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo em nós, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, ele começa a mudar dentro de nós, trazer uma transformação, um preparo, para que a gente venha fazer a obra de Deus com mais relevância. E aí eu quero deixar um texto aqui, que está na carta aos Hebreus, a magnífica carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 8, para entendermos quando o Espírito Santo, você que tem a sua Bíblia, vamos conferir esse texto, porque ele é de suma importância para nós. Hebreus, capítulo de número 12, vamos lá, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: E já vos esqueceste da exortação que argumentamos convosco, como filho e filhos meu. Não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção de Deus, vos tratado como filho, porque que o filho a quem o pai não corrige. Qual é o filho, que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então, quando o Espírito Santo ele começa a atuar em nós já não somos mais bastardos, nós somos filhos. E o Espírito Santo começa a nos corrigir a forma adequada como nós vamos proceder, a forma como nós vamos andar, a forma como nós vamos nos vestir. Então o Espírito Santo ele entra em nós e começa a mudar, porque o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e do juízo e da justiça. Então qual é o pai que não corrige o filho? Se bem que existem muitos pais que passam a mão na cabeça dos seus filhos e aceita tudo aquilo que o filho faz, mas o Espírito Santo de Deus ele nos corrige e vem em nós, transforma a nossa vida. Quando somos salvos, Jesus perdoa os nossos pecados e assim nos justifica diante de Deus. Mas além de perdoar, precisamos ser nova criatura, abandonar o velho hábito e pecado. Esse trabalho é do Espírito Santo, em cooperação com a nossa vontade. Ele quer que nós santificai, transformai a nossa vida. Por isso Jesus disse que ele estará conosco
e nós percebemos a diferença. Passamos a ser, melhor dizendo, templo do Espírito Santo. Então, esse trabalho de transformação é um trabalho dado para o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: eu tenho que ir, voltar ao céu. Quando Jesus ele ressuscitou, ele disse: eu tenho que ir para enviar outro, com a mesma essência e com a mesma personalidade, que é o Espírito Santo. Estará convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero fazer questão de ler esse texto de João capítulo 14, que eu acho muito interessante, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14. Vamos lá. E diz esse texto, capítulo 14, a partir do versículo de número... João capítulo 14 e o versículo 23. Olha só o que diz a Bíblia. E Jesus respondendo e disse-lhe: se alguém me ama, guardarás as minhas palavras, e o meu Pai o amarás, e viemos para ele, e faremos nele a sua morada. Então o Espírito Santo, ele entra em nós e ele muda dentro de nós. A transformação do Espírito Santo é uma coisa muito interessante, é que o Espírito Santo ele começa a mudar de dentro para fora. A mudança em nós não pode ser de fora para dentro. Não é a mudança quando você troca, bota uma veste diferente. Não, é uma mudança que vem de dentro para fora. É uma mudança de comportamento. Somente o Consolador, o Paracleto, né, que é o Espírito Santo no grego, que é advogado, ele pode trazer em nós essa transformação, trazer em nós esta mudança. Então permita que o Espírito Santo transforma o nosso ser. Agora vamos dar continuidade à nossa aula. Falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8, está escrito assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serás a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa foi uma promessa muito importante, que quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu por discípulo. E diz assim, em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, era uma promessa feita aos discípulos, e essa promessa ela se estendeu através, né, de nós. A promessa do Espírito Santo, a promessa de estar conosco todos os dias e nos ajudando a suportar as adversidades. Após a ressurreição, antes de subir ao céu, Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. Isso está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. A promessa é para todo aquele que crê. Então eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E esse revestimento que viria para eles através do Espírito Santo ia acontecer alguns dias depois, porque é uma promessa. Então, o Espírito Santo é uma promessa para toda a igreja, para todo aquele que crê, para todo aquele que quer, para todo aquele que insiste, aquele que persevera em oração. E existe um texto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo de número 7,
Faço questão de ler esse texto, que é de suma importância, na questão de pedir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, né? Abre a tua Bíblia aí, vamos analisar esse texto, porque é interessante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 7, diz assim: pedi e dá-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se. Então é muito interessante e importante a gente pedir, a gente clamar ao Senhor, né? O profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então é muito importante a gente pedir, a gente buscar, a gente clamar. Como buscar? Se preparar, orar, jejuar, ler a Bíblia, tirar minutos ou horas com Deus, para que o Espírito Santo venha cumprir em nós essa promessa. E é uma promessa que se cumpriu, né? Em nós, se cumpriu na igreja e pode cumprir na nossa vida. Dando continuidade à nossa aula de hoje, que nós estamos estudando, talvez você está chegando na live agora, no Facebook ou no YouTube, nós estamos estudando, nosso tema hoje é sobre a ação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo, que é de suma importância para nós. Vamos lá, sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder de Deus sobre o crente, para sermos testemunha mais eficiente e poderosa de Jesus. Deus quer capacitar-nos de modo sobrenatural com o seu poder para enfrentarmos as trevas espirituais causadas pelo diabo e seus anjos. Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo de número 8, capítulo de número 3, melhor dizendo, versículo 8. Então, querido, o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder, porque o Senhor quer nos dar poder para você entrar no território de Satanás e os teus anjos e resgatar vidas que estão possessas de espírito maligno, vidas que estão presas à hoste satânica, e libertar essas almas. Então, o que é um revestimento? Você já parou para analisar em tempos de inverno, quando tem aquele frio terrível, momentos de chuva, o que você usa? Hoje, quando eu saí de casa, estava um pouco frio, né? E eu peguei um casaco, estou aqui com um casaco, eu trouxe esse casaco, que era um revestimento para poder, né, proteger do frio. Só que chegou no meio do caminho, vim andando uma certa distância, e foi esquentando, e hoje, agora eu cheguei aqui, eu tive no estúdio, eu tive que tirar esse casaco, porque veio o calor. É mais ou menos assim, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder, como se fosse um casaco em tempos de frio, aquecendo em nós, para nos dar ousadia, para poder pregar a palavra com mais ousadia, para enfrentar o território das trevas, para enfrentar Satanás e seus demônios. Então o Senhor nos deu ousadia para isso. A gente vai perceber, vou dar aqui um exemplo de Pedro. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, Pedro, ele era uma pessoa que oscilava muito. Uma hora ele estava em um nível espiritual elevado, e daqui a pouco ele já estava no nível espiritual lá embaixo. Nós vamos ver que Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, o texto diz assim que Jesus perguntou para os discípulos: que diz aí quem eu sou? Aí um diz assim, um diz que tu és Elias, Jeremias, João Batista. Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão,
porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. Então perceba que Pedro aqui está em alta. Pedro aqui recebe uma revelação de Deus dizendo que Jesus era o Cristo. Logo em seguida, se você acompanhar esse contexto, você vai ver que Jesus disse assim: eu tenho que ir para Jerusalém, porque eu tenho que morrer. E Pedro diz assim: de maneira nenhuma, Senhor. Se for possível, eu morro no seu lugar. E Jesus falou para Pedro: apartai-vos de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro foi usado por Senhor, ele é usado por Satanás. Mas quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um Pedro diferente. Um Pedro que pregou em uma pregação, 3.000 pessoas vêm para Cristo. Depois nós vamos ver um Pedro pregando para 4.000 pessoas vir a Cristo. Então, Pedro antes de receber o batismo com o Espírito Santo e Pedro depois de receber o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Eu quero ler esse texto, que é de suma importância para nós. Primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse. Relevante esse texto. Primeira de João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, a partir do versículo de número 8. Olha só o que está escrito: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o Espírito Santo, ele veio para desfazer a obra do diabo. Veio para desfazer a obra. Então o cristão que recebe o Espírito Santo, ele recebe uma alegria, né? Se for perguntar, cada um que já teve essa intimidade com o Espírito Santo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, tem pessoas que contam que ficaram horas e horas, né, com aquela presença gostosa, recebendo, chorando, falando em línguas estranhas. Isso é importante. Isso é bíblico também, né? Continuando aqui, né? Todo cristão tem a presença do Espírito Santo em sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, mas no batismo com Espírito Santo, ele recebe um revestimento de poder, uma presença mais especial, né, do Espírito Santo. Então a pergunta é: o cristão que não é batizado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo? Sim, com certeza. Ele tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita nele. Mas qual é a diferença de ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Eu respondo para você. A diferença é o seguinte: quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um revestimento, você recebe um QI a mais, uma presença a mais, uma alegria a mais, um poder a mais, para você ir e fazer discípulo. Então, fique tranquilo. Você que aceitou a Cristo, recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está distante de você, não. Mas a questão de ser batizado com o Espírito Santo, você tem que querer. Você tem que estar buscando a presença dele. E você recebe esse QI a mais, esse revestimento. Vamos lá, que é muito conteúdo e às vezes não dá para passar tudo, mas a gente vai passar alguma coisa aqui importante, né, na questão da ação do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Vamos lá. Qual a identificação, prova de ser batizado? Quando você percebe? Qual é a identificação? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo? Quando você é batizado com o Espírito Santo? Vamos lá. É o falar em línguas pelo Espírito. Jesus afirmou que esses sinais seguirão os que crer em seu nome, de Jesus, falarão novas línguas. Aí é interessante a gente ler esse texto, porque a Bíblia tem que ser explicada e ler o texto. Evangelho de Jesus,
Segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 17. Olha só o que está escrito na infalível palavra de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. A primeira evidência, quando você é batizado com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. Ao falar em uma língua que na maioria das vezes você não estudou para você falar essa língua. Você não frequentou uma escola para poder falar essa língua. Quando você fala o inglês, você precisa ir para a escola estudar o espanhol, né, o italiano, o francês. Mas a língua, né, pelo Espírito, ou também chamado de línguas estranhas, você não foi numa escola, não frequentou uma escola. Você recebe essa capacidade para falar nessas línguas através do Espírito Santo. Então vamos lá. No Antigo Testamento, não, porque essa foi uma promessa, ainda não tinha recebida. Eles não falavam em línguas estranhas no Antigo Testamento, porque essa foi uma promessa futura para os últimos dias, profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. No Evangelho também não, porque ainda não falava em língua no Evangelho, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, né? Lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Nas epístolas, os dons já eram manifestos na igreja. Paulo teve que doutrinar, repreender, ensinar uma igreja, a igreja de Corinto. Ele escreve um capítulo 14, né, da primeira carta de Coríntios. Em Atos, capítulo de número 2, eu quero ler esse texto aqui que é muito importante. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos ler esse texto sobre a questão da evidência de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em línguas, né, pelo Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero ler do versículo de número 1 ao versículo 4. Olha só o que está escrito aqui na poderosa palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistos por ele língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um dele. Versículo 3, interessante, que diz: foram vistos por ele língua repartida como de fogo, né? E ali eles falaram em outra língua, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, o revestimento de poder ao ser batizado com o Espírito Santo capacita o cristão a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede você falar. Você não fala em línguas, como eu já falei aqui, quero repetir, porque você foi sentar em uma escola para poder estudar, aprender. Não. Porque você recebeu a capacitação, a presença do Espírito Santo, e você foi batizado com o Espírito Santo. E a primeira evidência de saber que você foi batizado com o Espírito Santo é a línguas estranhas. Eu bem sei que existe pessoas alguma corrente teológica, algumas pessoas que não acreditam na questão do batismo com o Espírito Santo. Eles entendem a questão de falar em línguas
em línguas estranhas, ou língua pelo Espírito Santo, é a questão de você falar outro idioma. Mas nós cremos, né, piamente, entendemos que nós recebemos essa capacitação, nós recebemos esta presença. E esta presença é tão gostosa, que nos faz, né, sentir a alegria. E tem um texto aqui que eu quero compartilhar, que é de suma importância também, que está registrado na primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Olha só, é interessante isso aqui, que é muito interessante, né? A gente buscarmos os dons espirituais, buscarmos, né, ser o batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como um sinal que tine. É importante entender que o batismo com o Espírito Santo também não nos dá direito de salvação, não. Os dons espirituais não dá direito de salvação. A salvação é renúncia, você renunciar. Então, é muito importante a gente buscar o batismo com o Espírito Santo, porque afinal de contas é bíblico, porque afinal de contas está escrito na palavra. Então não tem como contestar aquilo que está escrito, querido. Aquilo que o Senhor deixou para nós. E dando continuidade aqui no nosso estudo ainda sobre a atuação, a aula de hoje é sobre a atuação do Espírito Santo em nós e sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, de buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Então vamos dar continuidade aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, os samaritanos, convertidos pela a pregação de Filipe era o diácono, um dos diáconos que foi incluído em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Ele foi consagrado ali como diácono e teve uma função importante como evangelista, que foi um grande pregador e um grande ganhador de alma. Então, Filipe foram batizados nas águas, os crentes de Samaria, mas não tinha recebido ainda o dom do Espírito Santo. E por isso Pedro e João foram para lá. Aí é de suma importância a gente ler esse texto, antes de explicarmos. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 8 e o versículo de número 14. Vamos lá, vamos ler esse texto, a partir do versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Você pode procurar isso. Capítulo 8, a partir do versículo de número, vamos lá, 14. Olha só que coisa interessante, né? Capítulo 14. Diz assim o texto sagrado: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos que era dado o Espírito Santo, lhe ofereceram dinheiro, né? Então, esse texto aqui é muito importante, que mostra que Samaria, Filipe está pregando, ganha um número muito bom de pessoas, e eles foram batizados no batismo, né, de João, um batismo de arrependimento, um batismo, ou seja, esse batismo de João que a Bíblia revela, e batismo do arrependimento é o mesmo batismo, é um batismo nas águas. Então eles foram batizados nas águas, mas ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E ali
A Bíblia diz que eles agora enviam Pedro e João, que era apóstolo, que fazia parte do colégio apostólico, que andou com Jesus. Foram para lá. Então eles perguntam se eles já tinham ouvido falar do Espírito Santo. E eles ainda não tinham ouvido falar, só no batismo de arrependimento. E a Bíblia diz que Pedro, colocando as mãos sobre a cabeça deles, e eles receberam o Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo. Aí eu continuo aqui a leitura, no versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder. Simão aqui, que não deve ser confundido com Simão Pedro, Simão, aquele outro Simão, que era um homem que se converteu, era um bruxo, um mágico, que quando ele viu que Filipe pregando, ele se converte. Mas quando ele viu que o Espírito Santo, os discípulos colocavam as mãos sobre o Espírito, sobre a cabeça dos crentes, e eles recebiam o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Aí Pedro diz assim: guarda o teu dinheiro, porque o seu dinheiro não tem parte nisso, porque o Espírito Santo é de graça, né? Então Pedro repreende eles, e ali eles recebem o Espírito Santo, e toda a igreja receber uma presença extraordinária. E essa presença do Espírito Santo ainda está em nós, nos dias atuais. Então é necessário buscarmos o Espírito Santo. E dando continuidade aqui sobre esse tema tão importante, que fala sobre o Espírito Santo, vamos lá. O que Simão viu, como ele percebeu, quando ele percebeu que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo, chamou-lhe atenção, e teve de si, deve ter sido provavelmente que chamou a atenção de Simão, foi ouvir e ver eles falar em línguas estranhas, em outras línguas. Simão, aquilo ali chamou, despertou em Simão. Ele ofereceu dinheiro, porque ele viu que a curiosidade, ao falar em línguas, Vamos lá então, damos continuidade aqui. Outro texto aqui muito importante, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós estamos falando sobre o falar em línguas. Qual é a evidência que eu fui batizado com o Espírito Santo? O Espírito Santo é um revestimento, a gente sabe. Mas a evidência é o falar em línguas estranhas. Aí eu quero ler esse texto aqui, que é de suma importância para nós, em Atos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 44. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que havia e ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com ele, Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em língua e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles. Aqui uma coisa muito linda, extraordinária, é que além de Pedro chega em Atos dos Apóstolos capítulo 10, Pedro chega na casa de Cornélio, um homem temente, um homem fiel a Deus. E ao chegar na casa de Cornélio, Pedro se depara com um grupo de pessoas que estavam ali. E Pedro começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, querido, houve-se algo sobrenatural, E o Espírito Santo desceu sobre eles. E o versículo 46 diz assim: porque os ouviram falar em língua e magnificar a Deus. E eles foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas.
Quero mandar um abraço aqui para os irmãos que estão na live com a gente. Nosso irmão Rudimar Ribeiro, né? Deus abençoa. Nosso irmão Carlos Gomes, Deus abençoa. Nossa amiga e irmã missionária Patrícia, que Deus abençoa. Minha querida e digníssima esposa Vaneide Oliveira, está dizendo a paz do Senhor. Deus abençoa vocês que estão aí assistindo essa aula. Compartilha aí, irmão Carlos, irmã Patrícia, a minha esposa, irmão Rudimar. Compartilha essa live aí, essa aula aí, para que outras pessoas sejam abençoadas com esta aula. Então nós vemos aqui, querido, que a evidência que eu sou batizado com o Espírito Santo, que alguém recebeu o revestimento de poder, é falar em línguas pelo Espírito. Essa capacitação que somente Deus pode trazer, somente Ele pode fazer. Quem sabe você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas acredita no batismo com o Espírito Santo, você que vai assistir essa live, que vai assistir essa aula, busque, tira tempo para falar com Deus, para pedir, porque só recebe aquele que pede. As portas só abrem para quem bate. Então, se você bate na porta, automaticamente ela vai se abrir. E se você não bater, ela vai continuar fechada. Então, os discípulos receberam esse revestimento e mudaram a vida deles. Nós vamos ver um Pedro, como eu já falei aqui, um Pedro muito tímido, um Pedro que oscilava na fé, que de repente ele recebe uma mudança através do Espírito Santo. E ele começa a pregar com ousadia, ao ponto de não temer a perseguição, não temer a prisão, não temer ataques do inimigo. Nós estamos vivendo em momentos tão caóticos, catastróficos falando, em que nós não sabemos o que pode acontecer. Mas o Espírito Santo diz que nós devemos confiar em Deus. De todo o nosso coração confiar em Deus. De todo o nosso coração ter contato com Ele. Porque Ele nos ajuda a nos se aproximar de Deus. A termos contato com Deus. A desenvolver o nosso ministério com mais eficácia, com mais proeza, com mais ousadia, com mais força, né? Ele desenvolve em nós uma maturidade, ele transforma o nosso ser, ao ponto de transformar a nossa vida, de as pessoas que estão de fora não entender, e dizer, não estou entendendo nada, o que está acontecendo, o que houve na vida desse irmão, dessa irmã. Mas é o Espírito Santo que transforma. A terceira pessoa da Trindade, né, que muda a nossa história, muda a nossa situação. Permita que o Espírito Santo, querido, ele venha transformar a tua vida de uma forma de causar até espanto para outras pessoas. E as pessoas vão olhar para você e você vai dizer assim, hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Vamos continuar aqui a nossa aula. Nós estamos já caminhando quase ao final desta aula, mas ainda temos algum conteúdo a passar ainda. Vamos lá. Os fiéis que eram da circuncisão tinham vindo, como Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentil, pois ouviam falar em língua e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro,
pode alguém recusar as águas para que não seja batizado? Esses também, como nós, receberão o Espírito Santo. Olha só, e houve algo extraordinário ali, que foram batizados um número muito bom de pessoas com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo eles foram batizados também nas águas. Foram batizados nas águas. Aí Pedro diz assim: eu estou vendo aqui a água. O que impede essas pessoas de serem batizadas nas águas nesse momento? Querido, eu estou sorrindo aqui porque a presença do Espírito Santo em nós, ele muda toda a atmosfera da nossa vida. Esse revestimento de poder que nos dá ousadia de pregar a palavra, né? Extraordinária, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 6, após os crentes serem batizados, começaram a falar em língua e profetizar. Eu quero ler esse texto aqui, porque ele é de suma importância para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos lá. O que diz o texto sagrado? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 1 ao 6. Diz assim o texto sagrado: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em quem sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Esse texto aqui é importante, que mostra para nós que Paulo chega na cidade de Éfeso e Paulo pergunta para eles: vocês já ouviram falar sobre o Espírito Santo? Já ouviram alguém pregar, falar sobre esse assunto? E eles disseram assim: olha, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Nós só conhecemos o batismo de João. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E ao ser batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas. E ao falar em línguas estranhas, eles começaram a magnificar o nome do Senhor e profetizar sobre aquela igreja. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, né, nós conseguimos passar por cima de todas as barreiras, porque acreditamos, porque confiamos, querido, no Espírito Santo. Então aqui nós vemos alguns textos que prova que de fato é bíblico o batismo com o Espírito Santo, que é bíblico. Paulo teve essa oportunidade, Pedro teve esta oportunidade. Os discípulos ainda vivos depois da morte de Cristo, eles tiveram o privilégio, querido,
de gozar do Espírito Santo, de ter essa alegria dentro deles, que é o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. E é bíblico. E nós estamos, chegando ao final. E com certeza, eu tenho certeza que essa aula ela vai falar muito no teu coração, e que Deus possa estar te abençoando poderosamente. E você que tem um desejo, no seu coração de aprender mais das Escrituras Sagradas, venha para a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Tenha um ótimo final de tarde. Fique na paz do Senhor. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.